Boa noite, meus irmãos. A graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Vamos, nesta noite, dar continuidade ao nosso estudo no Catecismo de Heidelberg. Nós vamos, hoje, à pergunta de número 38. Como os irmãos estão cientes, que têm acompanhado com frequência aí o nosso estudo no Catecismo, nós estamos numa parte do Catecismo em que nós estamos estudando a estrutura do credo apostólico, que ela é exposta no Catecismo de Heidelberg, entendendo-se ser estas doutrinas do credo apostólico, esta profissão de fé, ser aí um resumo do que nós consideramos fundamental, ou seja, basilar na fé cristã, que era a fé professada pelos cristãos nos primeiros séculos, e são características que apresentam, de fato, se uma fé é cristã ou não. Nós vimos já muito a respeito da pessoa do Pai, de Deus, vimos a respeito da pessoa do Filho, o seu nome, também o seu nascimento virginal, o seu nascimento imaculado, sem pecado, e partimos na quinta-feira passada para a parte da morte do Filho, que padeceu, e no credo apostólico a expressão também é acrescentada de padeceu sob julgamento de Pôncio Pilatos. E a pergunta de número 38, talvez nós vejamos a de 39 hoje também, ela é justamente a seguinte: por que ele padeceu sob o julgamento de Pôncio Pilatos? A resposta é: embora inocente, Cristo foi condenado por um juiz terreno, e assim ele nos livrou do severo juízo de Deus que haveria de cair sobre nós. É de conhecimento dos irmãos que leem os evangelhos, que conhecem os evangelhos, que o Senhor Jesus Cristo ele foi submetido a um julgamento, um julgamento terreno. E na presença de Pôncio Pilatos, ele foi também, mais uma vez, de certa forma, ele foi inquirido, Pôncio Pilatos lhe fez perguntas, e de forma tal que chegou ao ponto de não encontrar nada ou nenhuma falta contra ele. Mas, pressionado pelo povo e fazendo aí a vontade do povo, Pôncio Pilatos acaba atendendo aí uma tradição do período pascal de substituir ou de trocar um prisioneiro por outro. E no caso, Barrabás é liberto e Cristo então é entregue para ser crucificado. É curioso porque justamente hoje eu estava acompanhando as redes sociais, eu vi muitas pessoas compartilhando a mensagem. Hoje é dia do advogado, e dia do estudante também, se eu não me engano. Mas sobre a questão do advogado, especialmente, eu vi pessoas compartilhando que o advogado, a existência da advocacia, ela é essencial para a manutenção da justiça, não é? E é curioso porque nós vivemos em dias onde todo mundo é insatisfeito com a justiça, com os níveis de corrupção. E não era diferente nos dias do Senhor. Aquele que o julga, que tinha autoridade, e na verdade o Senhor Jesus Cristo ainda vai afirmar que ele não teria nenhuma autoridade se do alto não lhe fosse dada, e nós sabemos de fato que o Senhor Deus instituiu a espada, o Estado, para punir quem faz o mal e para honrar quem faz o bem. E nós vamos encontrar no episódio do Senhor Jesus Cristo o Estado fazendo justamente o contrário, punindo o inocente, e aí abonando um malfeitor, que é Barrabás. E nós sabemos que sim, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito, o que foi dito pelo Senhor a respeito do Messias. Mas o ponto que eu acho engraçado no que diz respeito à justiça é o fato de algumas pessoas talvez de fato pensarem que a existência de uma função A ou B de fato garante a manutenção da justiça.
Nós sabemos que sim, o Senhor instituiu o Estado para ser aquele que maneja a espada e ele deveria cumprir a sua função por causa da própria vontade de Deus, mas nós vamos nos encontrar muito frequentemente com a injustiça, com a impunidade, mesmo com esses que, não falando da classe como um todo, mas nós sabemos que em todo e qualquer lugar, entre advogados, entre juízes, entre pastores, por que não, existe a marca aí da queda, né, do pecado. E, de certa forma, a justiça não é mais o interesse. O interesse é o cliente, não é? Nós sabemos disso. Que o importante não é o que aconteceu ou não, ou se há justiça ou não, mas o que se pode provar, não é? Então nós vemos e vivemos em um mundo caído, e isso não pode fugir à nossa mente. O que acontece com o Senhor Jesus Cristo é prova disso. A justiça condena um inocente para satisfazer os anseios de um povo que estava alvoroçado, estava desejoso por sangue, e também para que se cumprisse o que o Senhor havia dito. Mesmo com a injustiça dos homens, mesmo com a impiedade e a iniquidade deste povo que desejava a morte do Messias, nada fugiu do controle do Senhor. O Senhor orquestra muito habilmente as circunstâncias para que tudo o que Ele determina de fato se cumpra. E sim, aqueles que são os veículos que vão levar de fato a efetivação do mal, eles serão punidos. Judas, o filho da perdição, ele foi sim ordenado pelo Senhor para que fizesse de fato o que fez. Isso já nós sabemos que está dentro da soberania, mas isso não significa que ele não tenha sido punido. Os irmãos já sabem um pouco sobre essa dinâmica. Não é algo simples de se entender, mas o Senhor Deus, ele ordena na sua vontade decretiva, vontade eterna, tudo o que vai acontecer. Mas aqueles que rejeitam a sua vontade revelada e acabam tornando-se aí os meios pelos quais o Senhor faz cumprir, inclusive as coisas más que estavam determinadas, eles hão de ser punidos pelo Senhor, porque o fizeram não porque a sua vontade estava escravizada, mas por livre e espontânea vontade, porque amaram o mal, porque a cobiça consumiu seu coração, porque o desejo de lucrar fez com que ele vendesse, ou no caso de Judas, vendesse o seu senhor, aquele que era seu amigo próximo, e traísse assim a sua confiança. Então, sim, a injustiça está no mundo, o pecado está no mundo, e a existência de uma classe A ou B, seja de juízes, de promotores ou de advogados, isso não garante de fato que a justiça ela vai ser feita. Isso não significa que eles não são importantes ou que são obsoletos. Na verdade, eles têm o seu papel e devem glorificar a Deus por meio do seu trabalho, por meio do seu serviço. Mas a justiça ela é garantida pelo Senhor. A despeito das circunstâncias, Ele é fiel e justo e não vai tomar por inocente o culpado, seja de forma imediata, ou seja, na eternidade, no último dia, no grande dia de julgamento, a justiça será feita e garantida por causa do Senhor, que é justo juiz, e não por causa dos homens. Mas era apenas um comentário a respeito das circunstâncias, né, do dia de hoje. Mas ainda algo que chama a atenção, né? Nós vemos aqui o catecismo falando o seguinte: ele foi submetido ao julgamento por um juiz terreno e assim ele nos livra de um juízo eterno, o juízo de Deus que haveria de cair sobre nós. Não é necessariamente por causa do julgamento de Pôncio Pilatos que nós fomos libertos, mas há aqui uma relação interessante. Ele foi condenado para que se cumprisse o que estava escrito, e porque ele foi culpado mediante a justiça terrena, nós, por causa da sua morte, recebemos justiça perante o perfeito juiz, o juiz divino, não é? E sim, isso é uma realidade bíblica. Ele foi condenado, ele foi culpado em nosso lugar, foi feito maldição em nosso lugar, levou sobre si as nossas dores. Essa é a linguagem de Isaías, no capítulo 53, para que nós tivéssemos então liberdade, para que a justiça fosse feita em nosso favor. E justamente é isso que a pergunta de número 39 vai tratar, né? Se
tem algum sentido especial Cristo ter sido crucificado e não ter morrido de outro modo? Há algum efeito distinto nas circunstâncias da morte, na forma com que aconteceu? Sim. Veja a resposta. Pergunta 39. Nós vamos ver hoje a 38 e a 39, que elas são bem relacionadas e curtas, com poucas referências. Não é? Sim, por causa disso, ou seja, de Cristo ter sido morto, crucificado, tenho a certeza de que ele levou sobre si a maldição que estava sobre mim, pois quem era crucificado era maldito de Deus. Não é? Essa é a linguagem de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, e de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Nós vamos encontrar, inclusive, esta menção pelo próprio Cristo e uma figura e um tipo no Antigo Testamento em Números. Nós vamos ter a serpente de bronze, que ela é levantada no meio do arraial, porque o povo havia murmurado contra o Senhor e o Senhor havia o punido com serpentes abrasadoras. E nós vamos encontrar ali, ao olhar para a serpente de bronze que foi feita por Moisés e pendurada em uma haste de madeira no meio do arraial, nós vamos encontrar aqueles que olharam para essa serpente levantada e porque olharam e creram na palavra do Senhor, o que o Senhor havia dito a Moisés, que seriam curados, eles foram curados. Não é? O que isso tem a ver com Cristo? Olha, o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 3, 14 e 15, não é? Que da mesma forma com que a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem deveria ser levantado também. Não é? Então, este que foi levantado no madeiro, aí você percebe a beleza da imagem, da figura, não é? Que a antiga aliança traz em seus traços e que se harmoniza com a nova aliança. Não é? Ele foi levantado no madeiro. E nós, olhando, e não apenas para o sacrifício, mas crendo na palavra, né? O povo que olhou para a serpente levantada, eles olharam por quê? Porque creram que o que o Senhor Deus havia dito a Moisés era verdade. Então nós cremos na palavra de Deus, voltamos os nossos olhos para o Cristo crucificado e então nós obtemos a cura das nossas enfermidades. Não é? No caso da antiga aliança, a picada da serpente e no nosso caso, o pecado. Não é? Nós vamos encontrar estes versos logo antecedendo aí a expressão de porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não é? Então, Cristo é aquele que foi feito maldição em nosso lugar, que foi colocado sobre o madeiro, e isso era uma condição de humilhação, né? de maldição mesmo, essa expressão bíblica, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, imagine só, o Filho bendito de Deus, sempre santo, justo, eterno, poderoso, glorioso, sendo feito maldição em nosso lugar, ocupando um lugar que era nosso por direito, que nos pertencia, e ocupando voluntariamente, abrindo mão da sua glória, humilhando-se, nascendo, padecendo, sofrendo, sendo tentado, sendo provado e sofrendo e padecendo, sendo culpados pelo um governo mundano, humano, sendo justo, sendo santo, sendo culpado, sendo condenado, sendo açoitado, sendo rechaçado, envergonhado por causa de nós. Tem uma música que eu gosto muito, é em inglês, acho que não tem ainda a tradução dela, mas ela é uma música que trata exatamente sobre o Calvário, da banda Tourniquet, If I Was There. Ela vai falar justamente quando eu olho sobre aquela colina e vejo ele que estava crucificado e vê dois presos ali do lado dele, um zombou e o outro creu. E ele vai dizer, qual deles sou eu? Qual deles sou eu? Não é? Ele estava ocupando ali o nosso lugar. Ele veio para
salvar o seu povo. E era o povo que estava clamando e gritando: crucifica-o, crucifica-o. Mas por amor aos eleitos de Deus, por amor e submissão ao Pai, para que fosse feita a sua vontade e manifesta a sua glória, o Filho bendito de Deus fez-se maldição em nosso lugar. Esta condenação, e quando eu falo, irmãos, de nosso lugar, é possível que você pense que eu estou falando do Calvário, da cruz, dos pregos, dos açoites. Não, eu não estou falando disto. Ah, porque morrer de cruz é muito ruim. Pode ser sim uma dor terrível, mas ele toma o nosso lugar como sacrifício, como oferta pelo pecado. O sangue precisava ser derramado e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então ele toma o nosso lugar, não na cruz, mas tornando-se ali propiciação pelos nossos pecados, tornando-se aquele que é o que aplaca a ira de Deus, o qual recebe a condenação que estava posta sobre nós. A ira de Deus sobre os nossos pecados é derramada sobre Ele. E por causa dele, hoje nós somos justos, justificados mediante a fé e temos paz com Deus. Então Cristo não te livrou de uma morte de cruz. Ele não te livrou deste sofrimento de pregos e de açoites. Ele te livrou da justa condenação por causa dos teus pecados. É disso que ele te livrou, da morte eterna, da separação entre ti e Deus. É disto que ele te liberta, da escravidão do pecado, da morte da alma, de ser escravo de Satanás. É disto que Cristo nos livra. E tanto a sua condenação mediante julgamento de um homem, como também a sua morte de cruz, vão ratificar e vão apontar para a vontade de Deus revelada no Antigo Testamento, para que tudo se cumprisse conforme a vontade de Deus Pai, e para que houvesse ali o testemunho da veracidade, de fato, do sacrifício, da morte e de tudo mais a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. E por que isso é importante? Remontar este aspecto não apenas sacrificial, mas também histórico. Um personagem histórico ali relacionado com a pessoa do Filho. Cristo, ele é real, ele não é fictício, ele não é imaginação. A Bíblia não é fruto de um grupo de homens que se reuniram e planejaram, vamos criar uma religião. Não, é verdade. E esse é um ponto fundamental, porque, ora, Cristo nasceu, isso é verdade? Sim. Sim, se nasceu, ele morreu como havia dito, e ele pré-anunciou sua morte aos seus discípulos, mas também os profetas haviam também anunciado a sua morte e seu sofrimento. Ele morreu como estava escrito? Sim. E se morreu, ele ressuscitou como estava escrito? Sim. E ressuscitou e tem testemunhas da sua ressurreição. Ele foi assunto aos céus. Sabe o que mais ele disse e vai acontecer? Ele voltará. O ponto também, além do cumprimento do que foi revelado, demonstrar que há uma relação factual com a história. Cristo, ele não é fictício, ele é real. Ele nasceu, ele sofreu, ele morreu, padeceu, foi crucificado, ressuscitou e ele vai voltar. Aí as circunstâncias da sua morte, o significado da sua morte, mas também há para nós uma promessa de esperança na sua vida. Ele está vivo, assentado à direita de Deus e há de retornar para buscar a sua igreja. Isso fundamenta a nossa fé. Se Cristo não nasceu, se Cristo não ressuscitou, se Ele não foi crucificado, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Isso fundamenta o que nós cremos. Por isso que nós congregamos, é por isso que nós amamos a palavra de Deus, é porque ela nos revela a respeito do Filho, do que Ele fez em nosso favor, e nós cremos que isto é a verdade de Deus.
isso deve impactar profundamente as nossas vidas. Não é apenas uma história, né? É história, mas história real. Não é apenas um conto. É a verdade de Deus e nós cremos nisto. Este é o conteúdo do credo e é também o conteúdo da nossa fé. Nós professamos que isto é a verdade de Deus. Você crê nisso? Você poderia afirmar isso? Cristo, Filho de Deus, unigênito, que nasceu da Virgem Maria, foi morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. É o nosso credo, é o que a palavra de Deus nos ensina. Se você crê nisso, isso tem grande significado na sua vida. Se o que ele diz é verdade, as suas palavras são verdadeiras, nós devemos ouvi-lo, obedecê-lo e amá-lo. Amém, queridos? Nós estamos ficando por aqui. Eu tive um probleminha com a edição do vídeo, então ele vai sair um pouquinho mais tarde hoje, tá bom? Mas espero não acontecer mais esses probleminhas. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a cada um de nós, as nossas famílias, abençoe a nossa cidade. Continue orando pela vida da nossa igreja. Nós temos sofrido aí com o distanciamento, né, dos irmãos. Estar distantes é muito ruim, impedidos inclusive de visitações e etc. E tenho percebido também a grande quantidade de pessoas que não estão acompanhando as programações da igreja. Havia uma quantidade maior de pessoas acompanhando as programações, ela caiu drasticamente. Nós percebemos que os irmãos estão se distanciando desta prática. Eu sei que não é a mesma coisa você assistir uma mensagem de edificação e você estar com os irmãos na igreja, na casa do Senhor. Mas creio em Deus que muito em breve nós poderemos estar juntos, louvando a Deus, ouvindo a sua voz, a sua palavra, de forma comunitária, como de fato é o ideal. Mas enquanto isso não acontece, não descuide. Não deixe de se alimentar, de ler a Bíblia, de orar. Não preencha o seu tempo livre com coisas que não edificam, que são vãs. Busque a presença de Deus. Essa não é uma questão da igreja em si. É a questão da tua vida. É a questão do teu relacionamento com Cristo. É a questão da tua espiritualidade, da tua salvação, da tua fé. Então, tenha esse cuidado. Não é? É como se eu estivesse dizendo a você: tome café, almoce e jante, não é? Beba água. São coisas que nós precisamos para viver. Busque a presença de Deus. Leia a sua palavra. Ore. Não se distancie. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça. Um forte abraço a todos. Uma boa noite.